série Um de Nós Está Mentindo, ou em inglês One of Us is Lying, teve seus primeiros episódios liberados hoje, dia 7 de outubro de 2021. Essa série é uma adaptação do livro de mesmo nome da autora Karen M. McManus. Na história, 5 adolescentes, Nate, Cooper, Browning, Ed e Simon, acabam indo parar na detenção do colégio Bayville, onde eles estudam, mas apenas 4 deles saem de lá com vida. Isso porque Simon morre na frente dos colegas de um jeito bem inesperado e misterioso. A partir disso, os outros 4 adolescentes se tornam suspeitos. A série é uma produção do streaming Peacock, o mesmo que está produzindo a série de Demi Lovato tentando contactar extraterrestres. Mas infelizmente a gente ainda não tem um equivalente desse streaming aqui no Brasil. E nenhum outro serviço de streaming, por enquanto, comprou os direitos de exibição da série. Isso significa que se você quiser assistir, você vai precisar recorrer a outras maneiras. Ao todo, a primeira temporada da série vai ter 8 episódios e eles vão ser liberados de forma híbrida. Hoje foram liberados os 3 primeiros, na semana que vem a gente vai ter a liberação dos episódios 4, 5 e 6, e no dia 21 de outubro a gente tem os 2 episódios finais. Eu já assisti os 3 primeiros episódios e eu decidi compartilhar nesse vídeo as minhas impressões e opiniões desse início. E eu vou fazer isso sem spoilers inicialmente e depois também com spoilers, mas aí eu aviso quando os spoilers forem começar para você decidir se você vai ficar no vídeo ou não. Antes disso, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo muito sobre música, séries, filmes e assuntos que giram ao redor disso. Se você também se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, é só clicar nele. E também me segue nas redes sociais, é @MariBianchini no Twitter e @MariSBianchini no Instagram e no TikTok. Então, como eu disse, a série acompanha esses 4 jovens que de repente se tornam suspeitos da morte de um colega, do Simon. E essa é a premissa básica, é a sinopse tanto do livro quanto da série. Mas eu acho que eu posso compartilhar algumas outras informações rapidinho para que quem não leu o livro, por exemplo, tenha um pouco de contexto. Primeiro, o Simon era dono há alguns anos de um site de fofocas do colégio que se chamava no inglês About That e foi traduzido para o português para Falando Nisso. Isso significa que muita gente no colégio não gosta dele, porque ele já revelou segredos de muitas pessoas. Então, ele tem várias inimizades. Várias pessoas teriam motivos para não gostar dele. Essa é a informação número 1. Segunda informação. Os 4 adolescentes, na verdade os 5, se a gente incluir o Simon aqui, são muito diferentes entre si. Cada um cumpre o papel de um estereótipo adolescente. Por exemplo, a Browning é a garota certinha, inteligente, perfeita, que nunca descumpre as regras. O Nate é o típico bad boy que se envolve justamente com coisas bem erradas, mas que tem um passado meio, não sombrio, mas um passado nebuloso, vamos colocar assim. A gente tem a Ed, que é a típica garota popular, cheerleader, que tem um namorado perfeito, um namoro, super em alta. E a gente tem o Cooper, que é o garoto que faz parte do time de beisebol. Então ele é um atleta, ele tem muito em jogo, porque o sonho da vida dele é ganhar uma bolsa para a universidade, jogando beisebol pelo esporte. Então a gente tem esses 4 lados. E no meio disso, unindo essas 4 pessoas, a gente tem o Simon, que é um garoto que não tinha muitos amigos, que era mais excluído e que não se encaixava nesses grupos variados. E eu tive algumas ressalvas quanto ao elenco dessa série. Eu acho que logo de cara eu já tinha gostado bastante dos atores que fazem o Cooper e o Simon, e a Browning também. E tinha ficado com um pezinho atrás com a Ed e com o Nate. A Ed eu já fui ao longo dos últimos dias reconhecendo e aceitando e gostando. O Nate era minha pontinha solta, porque eu tinha imaginado um Nate bem diferente, fisicamente, né? Mas eu acho que já nesses 3 episódios deu pra perceber que todos eles se encaixam bem, que eles têm a energia dos personagens que eles estão interpretando. Eu acho que ainda não tô 100% convencida de que tá tudo no lugar quando o assunto é elenco e atuações, mas eu tô bem convencida já tô ali nos 85%. Acho que ao longo dos próximos episódios eu vou enxergar melhor os personagens que eu li no livro, nos atores que estão interpretando eles na série. O primeiro episódio da série começa com uma apresentação dos personagens. A gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre esses protagonistas, sobre quem eles são,
qual é o contexto por trás de cada um deles. Então, logo ali na marca dos 15 minutos, a detenção, o evento da detenção acontece e a gente tem a morte do Simon, que é o ponto de virada nessa história, quando essa história começa realmente a se encaminhar para onde ela precisa ir. E no primeiro episódio a gente vê os primeiros desenrolares desse acontecimento, do Simon ter morrido. E aí nos episódios 2 e 3 a gente vê os segredos dos nossos protagonistas e também as possíveis motivações para eles terem cometido aquele crime começarem a aparecer. A gente não sabe em quem acreditar, a gente não sabe se algum deles realmente está envolvido com aquilo, mas aos poucos a série vai abrindo pra gente possibilidades e mostrando o que cada um deles estava escondendo. E dessa forma a investigação se aprofunda. Mas eu ainda sinto que nesses 3 primeiros episódios a gente tá assistindo pra conhecer os personagens, pra entender as dinâmicas e as histórias, as famílias, os objetivos. E a investigação começa ali a surgir num contexto paralelo a tudo isso. Quando a gente tem adaptação de um livro para uma mídia audiovisual, seja série ou filme, a gente sempre se preocupa com mudanças, porque é inevitável que mudanças aconteçam. Elas precisam acontecer porque as duas mídias, livro, cinema e televisão, as 3 no caso, né, são diferentes. Então, nem sempre dá pra gente manter as coisas da mesma forma. Na verdade, nunca dá. E isso faz com que os fãs dos livros que são adaptados se preocupem, porque já vimos coisas dando muito erradas. E eu acho que nesse início já dá pra gente perceber algumas mudanças. Nesses 3 primeiros episódios existem mudanças, mas eu considero que até então todas as mudanças que eu observei são pequenas e elas não comprometem a essência da história e nem a essência dos personagens, o que é o mais importante. Porque, como eu disse, as mudanças elas são inevitáveis. Eu não sou contra mudanças em adaptações. Às vezes elas podem e devem acontecer, mas com cautela. Algumas mudanças nesse começo eu gostei, algumas mudanças eu acho que foram indiferentes, talvez elas estão ali realmente para preencher mais da história. E tivemos uma outra coisa que eu não gostei muito. Eu não vou falar nesse vídeo para não dar spoiler. Na verdade eu não vou falar nesse começo do vídeo, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque eu vou mencionar na parte com spoilers quais foram as mudanças que eu não gostei logo de cara e o que elas podem significar ou não, tá bem? De forma geral, só pra encerrar essa parte sem spoilers, eu acho que a série teve um bom início, é uma série com potencial, eu já gostei muito do começo da série, mas porque eu também já gosto muito do livro. Eu li o livro recentemente e eu gostei, foi uma leitura bem divertida, bem fácil, é um suspense, é um mistério bem adolescente, com uma carga bem adolescente. Então, não tinha como eu estar esperando outra coisa da série que não fosse exatamente isso. Uma vibe de mistério, de suspense, de investigação adolescente, porque é isso que a história se propõe a ser. Eu acho que ainda tem bastante coisa pra acontecer e eu tô animada pra ver pra onde a série vai levar essa história, se ela vai seguir o livro, se ela vai trazer mais mudanças e como vai ser enxergar essa história do livro transposta pra televisão. Mas eu acho que o começo foi promissor, se você sabe o que você tá esperando. Como eu disse, é um mistério, um suspense adolescente, bem adolescente, e é isso, mas eu acho que é fácil criar simpatia, empatia pelos personagens e se aprofundar nas histórias de cada um deles. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os 3 episódios com spoilers. Se você ainda não assistiu a série, sai desse vídeo, vai fazer outras coisas, assiste os episódios, depois volta aqui pra gente continuar conversando, tá bem? Vamos então começar a falar sobre o primeiro episódio. Como eu disse, o primeiro episódio ele começa apresentando muito bem os nossos 4 protagonistas. Ele faz uma apresentação bem interessante sobre eles. A gente começa a entender quem eles são, quais são suas personalidades e também temos um gostinho dos possíveis segredos que eles estão escondendo. E logo depois disso, a gente tem o acontecimento da detenção e a morte do Simon, então as primeiras suspeitas começam a aparecer. Mas ainda, tá tudo muito leve, muito simples, não tá tão na cara que realmente a polícia tá colocando os 4 como suspeitos. O episódio acaba com o About That, o Falando Nisso, né, que é o blog e o site de fofocas do Simon, voltando a ser atualizado por uma pessoa anônima que diz ter matado o Simon. Nesse primeiro episódio, eu já reparei algumas mudanças. Por exemplo, a gente teve a revelação da sexualidade do Cooper já acontecendo nesse episódio e sem
muito mistério, porque no livro isso é uma coisa que demora bastante tempo pra ser revelada. E a gente descobre o envolvimento da namorada dele em tudo isso. Ela sabe que ele é gay e o namoro deles é de fachada, diferente do livro, onde ela não tem ideia de nada disso e também onde a sexualidade do Cooper é revelada só mais pra frente, como eu disse. Uma outra mudança que eu reparei é que a Browning está já namorando o Evan, que é o namoradinho dela nesse começo da série. No livro, ela tem um crush nele, ela tem um interesse nele, mas nada ainda aconteceu, os dois não estão juntos, e aqui a gente já vê eles juntos. E a terceira mudança que eu pontuei só a título de curiosidade mesmo, é que a Janae, que é a melhor amiga do Simon, no memorial pra ele, né, na homenagem dele no jogo de futebol, ela canta Fuck You da Lily Allen. No livro ela lê um poema, o poema favorito do Simon. Mas eu gostei dela cantando Fuck You, porque eu acho que tem tudo a ver com ela, com o Simon também, e achei que ficou bem legal. Um ponto pra gente considerar nesse começo. Os segredos dos nossos 4 protagonistas já começam a ser revelados rápido demais, logo de cara. No primeiro episódio a gente sabe 3 dos 4 segredos dos nossos personagens. A gente já sabe a sexualidade do Cooper, a gente sabe com certeza que a Ed tem ali, né, um negócio com o namorado, que ela aparenta ter traído ele, e a gente tem também a informação de que o Nate vende drogas. Nada disso é novidade pra gente e é apresentado bem de forma óbvia, eu senti. O que tira a possível surpresa de outros momentos nos próximos episódios. Mas tudo bem, foi uma escolha feita e eu não acho que prejudica necessariamente o começo da série. É só uma mudança, porque nos livros isso é desenvolvido com um pouco mais de calma. No segundo episódio, então, a gente tem o nosso quarteto de suspeitos parecendo cada vez mais suspeitos. O segundo episódio ele é bem focado no velório do Simon, a gente vê a família dele, a gente vê as pessoas orbitando ao redor disso e lidando com as consequências da morte dele, em partes. E a gente também vê no final do segundo episódio a união dos 4, da Browning, do Nate, da Ed e do Cooper pela primeira vez. Ainda é uma união bem incerta, eles estão ali começando a se conhecerem e se aproximarem, porque eles eram de universos bem diferentes. Mas logo que isso acontece, o primeiro segredo é revelado pra todo mundo, pros outros personagens. O segredo da Ed, que ela então tinha traído o namorado dela, o Jake. Nós, enquanto público, já sabíamos disso, mas os outros personagens não. E aí o episódio de fato acaba com uma cena da Maeve, a irmã da Browning, com o computador do Simon, que a Browning tinha pego no episódio anterior. Inclusive, isso é uma outra mudança que eu não mencionei, né? Porque no livro a Browning não pega o computador do Simon. Mas ela pegou aqui e foi parar nas mãos da Maeve, que tá ali mexendo no computador no final do segundo episódio. E eu acho que isso tá ali exatamente pra colocar a irmã da Browning como uma possível suspeita de tudo que tá acontecendo. Isso se intensifica no episódio 3. Falando em episódio 3, é nele onde os segredos dos nossos 4 protagonistas são revelados. O mais surpreendente deles é o da Browning, que deu um jeito de colar na prova de química, porque ela é toda certinha e tudo mais, então ninguém esperava isso vindo dela. Mas a gente também tem o fato de que o segredo revelado do Cooper não foi sobre a sexualidade dele, foi sobre ele estar possivelmente tomando bomba pra ter um desempenho melhor nos esportes. E ele garante que realmente ele não fez isso, não aconteceu. Então a gente precisa pensar nisso nos próximos episódios. Eu já li o livro, então eu sei os motivos e como as coisas acontecem, mas se você não leu o livro, eu não vou estragar a sua experiência explicando o que acontece por enquanto. Vamos esperar chegar o momento certo de fazer isso. O nosso quarteto também começa a ter os seus primeiros suspeitos. Eles pensam na professora que estava com eles na detenção, na Janae, que é a melhor amiga do Simon, e a Browning e o Nate pensam ali na Maeve, mas nada disso se encaixa muito bem. E eu gosto desse terceiro episódio porque ele começa a unir esse quarteto um pouco mais. A gente vê a Ed e a Browning um pouco mais pra frente no episódio conversando e se aproximando. A gente também vê a mesma coisa com o Nate e com o Cooper. Eu acho que eu tô muito animada pra ver os 4 juntos, porque no livro tem isso, tem bastante disso. Mas eu sempre senti que podia ter mais. Eu ia lendo o livro e esperando que eles estivessem um pouco mais próximos, um pouco mais juntos enquanto grupo, tentando desvendar o que tá acontecendo. E eu sinto que a série vai conseguir fazer isso melhor. Mas tem uma coisa que eu não gostei no terceiro episódio.
rolou uma grandíssima mudança com a personagem da Maeve, que é a irmã da Browning. E ela é uma personagem que eu gosto muito no livro, gosto muito mesmo, assim. Tanto é que ela também vira uma das protagonistas do segundo livro que a autora lançou nesse universo. Então eu gosto muito dela. Mas eu não gostei tanto da atriz, nada contra a atriz em específico, mas não era muito como eu imaginava. Mas até aí tudo bem, porque a gente supera e começa a imaginar diferente. Mas a Maeve da série disse que era apaixonada pelo Simon, que os dois tiveram uma relação próxima e ele não correspondeu aos sentimentos dela, o que não acontece de forma alguma no livro. A Maeve não gosta do Simon no livro, né? Ela tem uma outra história com ele que deixou ela bem puta com ele, mas não é por aí. E eu também achei que a relação da Maeve com a Browning não foi próxima o suficiente, porque no livro elas são muito próximas, uma faz tudo pela outra. E claro, dá pra ver que elas se importam uma com a outra aqui. Tanto é que a Maeve tenta ajudar a Browning ali escondido, né? Pegando o computador e tentando hackear as coisas e não deixar o segredo dela ser revelado. Mas eu senti um distanciamento, eu não senti que elas são muito próximas. Isso me chateou um pouco porque eu gosto muito da dinâmica das duas. Eu não gosto de ser a pessoa que fala, ai, porque no livro era melhor, no livro era diferente e por isso a série ou o filme é ruim. Eu não faço isso. Mas essa foi uma mudança que me incomodou. Acho que foi a principal mudança que me incomodou nesses primeiros 3 episódios. Mas eu ainda acho que é uma mudança bem inicial. Pode ser que a gente veja mais sobre a relação da Maeve e da Browning nos próximos episódios. Pode ser que isso tenha sido colocado aqui só pra gente olhar pra Maeve nesse começo como uma suspeita. Então, tudo bem. E aí, no final do 3º episódio, a gente vê, eu não pude deixar de falar sobre isso, né? A gente vê o início do meu casal. Do casalzinho que eu amo. A gente vê a Browning ligando pro Nate pelo telefone descartável que ele deu pra ela. Isso é uma coisa muito forte no livro. Eu amo os dois muito. Eu sou obcecada por esse casal, eles são tudo pra mim. E eu tô muito animada pra ver a química desses dois atores em cena um pouco mais próximo. Porque a gente teve algumas cenas dos dois nesse início, mas foi tudo bem inicial. Eu acho que esses eram os comentários que eu tinha pra fazer. Acho que os 3 episódios foram mesmo de apresentação e as coisas vão começar a se desenrolar e a se engatar também nos próximos episódios na semana que vem. Eu tô muito animada pra fazer vídeos nas próximas 2 semanas sobre essa série. Espero que vocês queiram assistir a esses vídeos. É isso, eu acho que eu tinha pra falar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, pra outras pessoas que leram o livro e estão animadas pra ver a série, ou que só querem ver a série também, não tem problema. E eu quero convidar você, que tá me assistindo agora, pra assistir alguns outros vídeos meus. Se você gosta das séries Brooklyn Nine-Nine, Bridgerton e Shadow and Bone, ou Sombra e Ossos em português, eu deixei 3 vídeos, um pra cada uma dessas séries, um sobre cada uma dessas séries, linkados no izinho aqui do lado, é só clicar e vão estar aqui listados pra você, e você pode me ajudar assistindo outro vídeo aqui do canal. Obrigada por ter me assistido, um beijo grande, e até semana que vem, se tudo der certo.